Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, sou repórter especial do Diário Pernambuco e no programa de saúde desta semana vamos falar sobre câncer de próstata. Sai o Outubro Rosa, entra o Novembro Azul, é um movimento mundial que alerta sobre o diagnóstico precoce e a gente vai falar com um radio-oncologista chamado Dr. Marlisson Caldas. Olá. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada, senhor, por ter vindo. Eu queria começar perguntando, doutor Marlisson, como é que se dá o câncer de próstata e que órgão é esse, a próstata, né? Certo. Na verdade, a próstata é uma glândula que está localizada abaixo da bexiga e à frente do reto apenas nos homens. Ela tem a função de produzir o líquido seminal que faz parte do sêmen, certo? A próstata também ela envolve a uretra, que é uma parte que sai da bexiga e passa pelo canal do pênis, eliminando a urina. Então, ela tem essa função de proteger também essa parte inicial da uretra. Como é que se dá, então, o câncer de próstata? O que é que se desarruma nesse órgão para gerar um problema tão grande? Na verdade, são vários fatores de risco que estão associados, né? O principal é a idade do paciente. Quanto mais idoso, mais velho, maior a chance de desenvolver a doença, que é o principal fator de risco. Mas existem outros fatores de risco associados, como raça negra, certo? E exposição a alguns agentes químicos, como benzeno, aminas aromáticas, que estão presentes em indústrias químicas, também está associado. E após a exposição desses fatores de risco, ou através de uma conjuntura de fatores, se dá o desenvolvimento do câncer, que normalmente é de maneira mais lenta. E demora muito para se perceber a fixação, a instalação desse câncer no corpo, doutor? Normalmente sim, porque é um câncer que tem um caráter de desenvolvimento mais insidioso, mais lento. Então, normalmente no início não tem muitos sintomas, certo? Porque ele vai crescendo na periferia da glândula, onde não tem muita coisa em volta, muito órgão em volta para poder dar algum sintoma. Então, quando vai dar sintoma, já tem uma doença mais avançada. Então, uma doença meio que silenciosa, até dar os sintomas. Uhum. Eu vi uma pesquisa que falava que 68 mil casos novos foram detectados em 2018 e 14 mil pessoas morreram por causa desse câncer. Mas me parece que há um preconceito ainda muito grande com relação ao exame que se deve fazer para detectar, né? Sim, sim. É porque existem exames mais simples de detecção precoce, certo? Que um deles é a medição do PSA, que é um exame de sangue que é feito, que através desse exame é detectado um antígeno específico que é produzido pela glândula, certo? E se ele tiver aumentado, tem um indício de ter a doença. Não necessariamente que seja a doença, mas em combinação com outros métodos de diagnóstico, como toque retal, alterado, sim, certo? Aí sim, o paciente tem indicação de fazer a biópsia da próstata, que é o único exame que realmente confirma a doença. O toque retal me parece que aqui é uma questão cultural mais forte ainda no Nordeste, mas acredito que seja um problema do Brasil inteiro e até do mundo, né? Que tem a ver um pouco com a masculinidade. As pessoas acham que, de alguma forma, isso... É porque existe uma resistência masculina em relação a esse exame, mas ele não é tão invasivo, é fácil de ser realizado, então não tem nenhum problema. E isso faz com que as pessoas acabem descobrindo depois do tempo, né? Quando o tumor já está instalado, né? Isso, porque são exames de detecção precoce simples que podem ser realizados rapidamente e pode dar indício, se tiver presente a doença, de uma detecção mais precoce. Doutor, então o que é que se recomenda? Que se procure um urologista a partir de que idade? Certo. A recomendação atual é que pacientes acima de 50 anos procurem um urologista, certo? Para poder individualizar cada caso e fazer os exames de detecção, sim, certo? Em pacientes com história familiar positiva, como pai ou irmão, sim, ou pacientes da raça negra que tem maior propensão à doença, inicia-se aos 45 anos. 45, isso. Sim. E tem algum sintoma que é possível ligar o alerta? Sim, se tiver algum sintoma inicial, como dificuldade de urinar, acordar mais vezes à noite ou ir mais vezes ao banheiro durante o dia, sangramento na urina, são alguns sinais e sintomas que podem aparecer e podem estar relacionados à doença, mas não necessariamente que seja o câncer, porque na maior parte das vezes é uma doença benigna, quando existem esses sintomas. Mas já vale como um alerta para poder procurar
o especialista e fazer os exames necessários. O especialista que trata desse tema, desse problema, é o urologista, no caso? Sim. Na verdade, o tratamento do câncer de próstata ele é multidisciplinar. Ele envolve o cirurgião, o urologista, certo? Envolve oncologia clínica para um tratamento mais sistêmico, com drogas, remédios, e envolve também a radioterapia, que é um tratamento com radiação ionizante. Mas o tratamento vai ser individualizado cada caso, dependendo do estágio da doença e com as indicações necessárias. Quanto antes se procurar, mais cedo se descobre, o tumor tende a ser menor e é mais fácil tratar. Sim, com a detecção precoce, a doença vai estar em estágio inicial na maioria das vezes e o tratamento tende a ser menos agressivo. Doutor, eu queria que o senhor falasse então da sua área, que é uma área específica de tratamento, que é a radiologia, não é isso? Radioterapia. E eu queria que o senhor me falasse quais são as possibilidades para facilitar a vida, a convivência ou a extirpação desse câncer, né? Certo. No tratamento do câncer de próstata, dependendo do estágio da doença, a gente divide esse paciente em 3 níveis. Se ele é um paciente que tem uma doença de baixo risco, risco intermediário ou alto. Esses níveis de risco são o risco de desenvolver doença mais avançada ou metástase à distância. Então, se o paciente ele é baixo risco, isso a gente classifica ele dependendo dos achados da biópsia, do número, da quantidade do PSA ou do estadiamento da doença, a gente classifica. A gente vai oferecer um tratamento de radioterapia exclusiva apenas, ou só cirurgia apenas, se ele for um paciente de doença de baixo risco, ou até mesmo só observação, vigilante. Porque tem pacientes que têm a doença de baixo risco, de tão baixo risco, que mesmo não tratando, eles não vão desenvolver a doença de maneira mais agressiva, entendeu? Então, também é uma alternativa de tratamento. Para os pacientes de risco intermediário e alto, dependendo da classificação que o paciente tiver, pode-se fazer também a cirurgia ou fazer radioterapia em associação com hormonioterapia. E os pacientes de alto risco também, cirurgia ou radioterapia e essa hormonioterapia no tempo mais prolongado. Doutor, toda vez que a gente ouve falar de radioterapia, com relação a câncer diversos, né, a gente ouve falar de uma agressão muito grande ao corpo. Sim. No caso também do câncer de próstata, a gente vê uma reação forte, é muito agressivo, muito incômodo. Como é que o paciente pode lidar com essa situação? Normalmente não, assim, quando tem sintomas, a doença já está mais avançada. Os sintomas locais incluem aqueles que eu falei, sangramento, urgência urinária, então uma coisa mais vezes. Mas quando realmente a doença já avançou, que tem doença à distância, ou seja, metástases, que o principal sítio de metástases são os ossos. Então, realmente, os pacientes têm uma tendência a ter um maior desconforto e dor pelas metástases. Então, é mais nesse cenário de doença avançada. Quando chega uma doença avançada já para o senhor acompanhar, já é um paciente geralmente idoso? Depende. Pode ser um paciente jovem que tem uma tendência maior a ter uma doença mais agressiva, mas também pode ser idoso. E como é que a gente pode falar de cura? Existe cura? Cerca de 90% dos casos com detecção precoce tem chance de cura. Uau, muito alto, né? Muito alto. Então, por isso a importância de após aquelas idades que eu falei, de procurar o especialista e fazer a detecção, caso haja sintomas. Os tratamentos duram quanto tempo, doutor? O senhor acompanha pacientes já há 1, 2, 3 anos? Existe? Sim, depende. Se o paciente for de baixo risco, então ele vai fazer um tratamento, se for cirurgia, mais rápido o tratamento. Sim. Se ele fizer a radioterapia, hoje em dia a gente consegue ofertar um tratamento que dure 20 sessões, ou seja, 4 semanas. Agora, se ele for um paciente de mais alto risco, se ele for fazer a radioterapia, ele vai fazer um tratamento de hormonioterapia num período mais prolongado, que pode durar 2, 3 anos. Eu gostaria que o senhor me explicasse como é que funciona a radioterapia. É como um remédio que a pessoa dá e o tumor vai se reduzindo, é isso? A gente pode dizer que é como se fosse um medicamento que ele vai atuar na destruição das células tumorais, mas não é bem um medicamento. É uma energia, certo, produzida por um aparelho que é direcionada à região, certo? Nesse caso da próstata, que tem o intuito de controlar as células tumorais, de interromper a duplicação das células tumorais. Você já nota algum tipo de avanço na redução do preconceito para o tratamento desse tipo de doença, não? Então, hoje em dia, sim, com a propagação da informação, com a melhoria do acesso do paciente a técnicas de detecção, com melhores exames, acho que houve uma melhora, sim. A gente tem que comemorar, mas ao mesmo tempo alertar para quem ainda não fez esse tipo de tratamento ou esse tipo de acompanhamento tão necessário, né?
E essa campanha vem para ajudar, né, a conscientizar. Sim. É necessário que o paciente acima de 50 anos visite todo ano, doutor? Aí vai depender de cada caso. Se ele não tiver nenhum sintoma, o urologista vai individualizar e vai determinar o período que ele tem que voltar. Então, varia muito. Vamos só reforçar que a gente está no finalzinho. Certo. Quais são os sintomas que vale a pena observar? A questão urinária, né? Se aparecer dificuldade para urinar, urgência urinária, como ir mais vezes no banheiro durante o dia ou à noite, sim, aparecer até mesmo sangramento, então são sinais de alerta que podem ser indicativos da doença. Doutor Marlisson, muito obrigada pela visita. Obrigado. Volte outras vezes. Com certeza. Que a gente vai adorar suas dicas. Obrigado pelo convite. A você que estava nos assistindo, muito obrigada. Volte na próxima quarta-feira que a gente vai trazer um novo especialista. Até mais.